Fala pessoal, como vocês estão? Bom, hoje dia 12 de dezembro de 2025, eu vou trazer aqui um recap, sexta-feira hoje. Recap, para quem não sabe, é uma reprise. A gente vai fazer uma abordagem aí do que foi essa semana aqui, que já daqui a pouco já é Natal, já é Ano Novo. E eu quero trazer para vocês essa reprise para a gente estar analisando aí o mercado de índice dólar, tá? Por enquanto eu vou falar de índice dólar, do que foi o mercado aí nesta semana de dezembro, sobre a ótica do price action, sobre a ótica dos indicadores objetivos do W System, né? Para quem não sabe, são esses três indicadores que eu estou utilizando nas minhas operações, tá? O WA Ribbon aqui embaixo, que é essas barrinhas aqui, ó. O WA Bars, que é a regra de coloração de barras, e o WA Zones, que são essas linhas aqui, junto com a coloração das médias, tá? Então vamos lá, falar um pouco de índice, tá? Primeiro de índice, depois a gente vai lá para o dólar. Vou tentar não me estender muito, mas a ideia desse vídeo é a gente identificar as oportunidades e tá explicando um pouco do porquê dessas oportunidades, sobre essas óticas dentro do contexto de mercado, tá certo? Então vamos lá. Bom, essa semana ela se iniciou no dia 8 de dezembro, então ela começou aqui nessa barra. Então a gente veio de um dia absurdamente forte na queda, que o mercado ele caiu 8 mil de ponta a ponta, né? A gente pegar a ponta aqui do mercado em cima até aqui embaixo, ó, foram quase 8.400 pontos, se não foi 8.400 pontos de uma ponta a outra, né? Então foi uma queda absurda, aí uma realização muito forte. O diário ele já estava precisando de uma correção mais relevante. Diário, o semanal já vinha um pouco esticado, tá? E essa queda, ela meio que assustou a galera, né? Porque foi uma queda muito dramática, uma queda muito repentina, muito forte. Coisa que a gente não tinha visto aí acontecer em um único dia, né? Desde a pandemia, né? Cair 8 mil e tantos pontos. Pelo menos eu não me lembro, tá? Eu já vi cair 5 mil, mas 8.300 pontos foram pontos pra caramba num único dia, né? A semana estava positiva e de repente ela devolveu tudo. Então a gente vinha dessa ótica do gráfico diário de uma barra muito forte, que para mim, na minha opinião, ele não desfez nenhum contexto do que a gente estamos vivenciando no mercado brasileiro, que é um movimento aí de alta, um movimento forte. Para mim isso daqui foi uma correção forte, né, em uma única barra, mas não quer dizer nada, não formou uma tendência. Tanto é que as próximas barras não deram continuidade, né? Então, para mim, a tendência não foi violada. Essa queda aqui mais forte não foi violada. No máximo, isso aqui pode levar assim, a uma lateralidade de alguns dias, talvez de algumas semanas aí, tá bom? Bom, então vamos lá pro gráfico de 5 minutos, falar um pouco sobre o primeiro dia dessa semana, tá? Então, o primeiro dia dessa semana, a gente já abre com um gap relevante. Mas aqui, como as médias estão vermelhas pelo WA System, né, como a gente pode ver, essas médias elas têm essa hierarquia, essa pontilhada, essa contínua mais fina e essa daqui contínua mais espessa, tá? E ainda tem essa outra aqui. Então, como elas estão hierarquicamente distribuídas, o que eu quero dizer com isso? Existe uma ordem, né? A média mais curta está trabalhando perto do preço, a intermediária de 21 está aqui também por cima dessa daqui, e essa outra aqui, um pouco de prazo um pouco maior, de 63, está ainda por cima, e a de 200 está por cima. Então elas têm uma hierarquia, não estão misturadas, não estão confusas. Quando elas estão disponibilizadas para mim na minha tela hierarquicamente, automaticamente eu penso que o fluxo ele é vendedor, tá? Então por mais que o WA Ribbon ele abra verde na segunda-feira, eu tomo cuidado com este tipo de compra.
Eu sei que o mercado ele fez um movimento para baixo, está fazendo um zigue-zague, e eu sei que, para quem entende de estrutura de mercado, o mercado ele quebra uma estrutura. Que estrutura que ele quebrou, Wallace? Basicamente um topo da tendência de baixa. Tá? Se ele quebrou um topo da tendência de baixa e não foi qualquer topo, isso daqui é muito importante. Por que não foi qualquer topo? Porque esse topo aqui, ó, ele precedeu a renovação de mínima. Então esse conceito ele é muito, muito importante, tá? O topo precedeu a renovação de mínima. Tá certo? O topo precedeu a renovação de mínima. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque é isso que faz uma tendência de baixa, pessoal. É isso que faz uma tendência de baixa. O que, Wallace? Topos e fundos descendentes, tá? A partir do momento que uma movimentação de preço viola um topo anterior, isso daqui já foi ligado um alerta para os vendedores, tá certo? Já foi ligado um alerta para os vendedores. Que a tendência vai reverter? Não. De que ela enfraqueceu. O mais provável é que a partir desse momento que acontece essa violação, o mercado ele passe a ficar mais lateral, tá? A reversão é o último caso, tá? O mercado pode ficar mais lateral e depois continuar a tendência de baixa, tá? Então, em primeiro caso, você imagina que compras passam a ser viáveis, tá certo? Compras passam a ser viáveis quando a gente tem esse tipo de cenário aqui, em que o mercado ele viola um topo anterior em uma tendência de baixa. O mesmo acontece numa tendência de alta, tá certo? Deixa eu tomar um café aqui. Isso aqui vai servir de aula aí para vocês, tá? Servir de aula para vocês. Muito bem. Vou deixar aqui, tá, na tela, para vocês não esquecerem. Então, a partir desse momento, eu sei que o mercado violou um topo anterior, porém, eu tenho um fluxo vendedor. Então, ainda há a possibilidade do mercado cair, tá? E quando que o WA Ribbon? Por que há a possibilidade do mercado cair? Porque ainda o mercado ele fez essa movimentação aqui, eu ainda tenho uma possibilidade do teste dessas mínimas aqui, desses fechamentos aqui, tá? Ou uma correção mais profunda, tá certo? Como é a primeira perna que o mercado vai acima de um topo anterior, geralmente temos uma correção mais profunda antes de uma tentativa do mercado retomar uma movimentação de alta. Então, a primeira oportunidade que eu enxergo de uma operação vendedora pautada pelos indicadores, né, que são as minhas médias móveis, que é o WA Ribbon, dando a condição de venda, é aqui, ó, é essa barra aqui, tá? Por que, Wallace? Porque essa barra aqui, o mercado ele tenta, já está fazendo, né? Percebe que já tem uma estrutura de zigue-zague descendente, uma máxima mais baixa, e aqui ele exatamente nessa barra, né? Ele começa a tentar armar o quê? Um pivô para baixo, certo? E exatamente nessa barra temos o WA Ribbon aqui embaixo, ó, vermelhinho. Estão enxergando aqui, ó? Vermelhinho. Primeira vez que ele vira vermelho. O mercado abriu aqui, verde, 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 verde. Por que eu não compraria aqui? Primeiro que eu tô na cara dessa média, vindo de um movimento muito forte de baixa, tá? E eu sei que
Quando a gente tenta reverter uma tendência uma primeira vez, uma tendência muito forte, como foi a tendência de baixa da sexta-feira anterior, é melhor que essa tentativa de reversão ocorra numa retração mais profunda. Eu digo aqui, ó, abaixo dos 50%, tá? Então, abaixo dos 50%, aí sim começa a ser mais interessante buscar uma operação de venda, tá certo? Abaixo dos 50%, que é uma região de um valor melhor. E não aqui na cara da média com uma retração que não foi nem um terço desse movimento anterior, tá? Então, a primeira oportunidade que eu enxergo como uma possibilidade real de venda é aqui. Deixa eu colocar a numeração aqui nas barras. Na barra número 11, tá? A barra número 11 foi a primeira oportunidade com o alinhamento dos indicadores, tá? Poderia ter vendido a 10, poderia ter vendido a 4, mas colocando aqui para vocês de forma mais objetiva, né? A 11 foi a primeira oportunidade. E o stop? Como aqui eu tenho uma barra que está longe dessa máxima aqui e ela tem pavio, então é uma barra de certa forma mais lateral, apesar de ter um fechamento próximo à mínima, o stop ideal, tá, pessoal, vai ficar aqui em cima, ó. Vai ficar acima do último topo, tá? O stop ideal vai ficar aqui em cima do último topo. Então eu tenho essa proporção aqui de risco. Tenho essa proporção aqui de risco para essa proporção aqui de retorno, tá? Eu vou visar pelo menos o quê? Um trade de 2 para 1. Com a possibilidade de proteção quando o mercado atinge 1 para 1, tá? Aí o mercado vai, trabalha, fica lateral aí depois de algumas barras, faz uma barra como essa daqui, então dá aquele susto, né? Essa barra verde, mas não podemos esquecer da estrutura que o mercado vem desenhando aqui. Poderia a partir desse momento, óbvio, ir lá estopar, fazer um rompimento lá em cima, mas não fez, né? Rejeitou aqui na barra 17. Então, a partir do momento que você está vendido, você só vai sair quando o mercado ou te der stop ou te der gain, tá? Então, olha lá. O mercado vai, zigue-zague, descendente, stop lá em cima, não bateu nem 1 para 1 ainda, aí aqui ele bate em 1 para 1. Nesse ponto, pessoal, nesse ponto, como a gente tem um dia aí marcado, por enquanto, por uma lateralidade, eu não acho legal deixar o stop lá em cima, tá? Daí, desnecessário. Melhor trazer no 0 a 0. Trouxe no 0 a 0, acabou o peso emocional. Trouxe no 0 a 0, acabou o peso emocional. Ó, foi lá. Não bateu, percebe que não bateu no alvo. E aqui já é uma região de atenção, né? Lembra aquilo que eu falei em questão do movimento abaixo dos 50% dessa última perna depois da quebra da estrutura da tendência anterior aqui, ó, abaixo dos 50% já é uma região de atenção. Então ele vai lá embaixo, perde o 61, quase bate no alvo, só que aqui ele vem fechar o gap, né? O fechamento do dia anterior, ó. E quem colocou o alvo lá em cima, lá embaixo, né, no 50, não pegou, tá? Não pegou. Mas aí tá em canal estreito, né, aquela coisa, vira para verde e começa a entregar essa movimentação de queda, rejeita a queda, outra barra de alta com um bom corpo. Daí já dá para garantir pelo menos um R, tá? Já dá para garantir pelo menos um R aqui, ó, porque já começou uma estrutura, já houve até inclusive uma quebra de estrutura da movimentação. Mesmo conceito que eu expliquei para vocês da tendência, tá? A gente pode observar aqui, ó, uma quebra de estrutura, uma pequena quebra de estrutura, quebrando esse topo anterior e reagindo aqui em topos e fundos, virando a média para cima. Então daria para garantir, se não garantir, o mercado acabou de ir lá, né, buscar o 0 a 0, né? Buscou o 0 a 0 dessa operação, aí acabou o trade, tá certo? Acabou o trade. Se você estava esperando uma compra
abaixo dos 50%, olha como o WA Ribbon ele pautou muito bem depois do fechamento do gap essa barra. Lembrando que deve ser acionado na próxima barra. Se não for acionado na próxima barra, aqui foi, ó. Aqui foi. Essa barra aqui ficou verdinha. Essa daqui ficou verdinha e acionou na próxima barra. Acionou na próxima barra, foi embora, tá? Esse, na minha opinião, na segunda-feira foi o melhor trade do dia. Porque tinha um risco logo aqui embaixo, diferente daquele lá que você tinha que colocar o risco lá em cima, porque era uma perna de alta, né? Aqui, o único ponto que você poderia colocar o stop seria ou aqui ou lá nessa mínima, tá? Ou aqui nessa mínima. Se usou nessa mínima aqui, ó, um stop um pouquinho mais seguro, o mercado chegou a pagar 2 vezes o risco. Se usou aqui, talvez pôde aumentar a mão, né, colocar mais contratos. Isso é muito importante, você conseguir gerenciar esse risco. Você vai usar um stop maior, diminui a mão. Você vai usar um stop menor, pode aumentar a mão, tá? E aí o mercado foi lá buscar quase a máxima do dia, tá? Eu só vou analisar, pessoal, até o horário de almoço, mais ou menos, os dias aí, senão vai ficar muito longo, tá certo? Então vamos lá para o segundo dia. Ó, segundo dia, o mercado ele abre em cima do suporte do WA Zones. Aqui, ó, essa linha pontilhada em cima desse suporte, mas não dá condições de compra. Não dá condições de compra. A única barra que fica verde no WA Ribbon, né, quando eu falo condição, é aqui embaixo, tá? Condição no WA Ribbon. E olha as médias, conjunto de médias hierarquicamente novamente distribuídas, tá? Então, o melhor seria buscar operações de venda nesse caso, tá bom? Por quê? Abri com gap de baixa, fiz um movimento forte, volto, né, do último topo até esse movimento, nos 50%, viro o WA Ribbon para verde, é complicado de comprar aqui contra a área de valor, essa região das médias, junto com a retração do movimento, coisa que eu já demonstrei aqui nos replays anteriormente. Aí quem não assistiu os replays, vai aqui no canal, tem vídeos, né, operando aí como o que eu observo, né, enquanto o mercado está se movimentando, como eu faço os meus posicionamentos. Então, com as médias vermelhas aqui contra a retração desse movimento, fica complicado de comprar, tá? Se essa barra verde tivesse aparecendo aqui embaixo, aí já é outro cenário. Afastado das médias, longe das retrações, aí já é outro cenário, tá? E ainda assim, mesmo se você caiu na besteira de comprar, tem que romper na próxima barra, tá? Não rompeu na próxima barra, a 7 ali, ó, não rompeu. A máxima da 6 está no 555, a máxima da 7 está no 510. Então não rompeu, ficou um tique abaixo. Pelo contrário, essa barra 7, ela se encontra na retração do movimento, nas médias móveis, afastado do range do dia, tá? Porque o range do dia? O range do dia é aqui, ó. O range do dia está distribuído na barra 1. O mercado ele está trabalhando, o pavio da barra 1 é um extremo, tá? É um extremo. Por que é um extremo? Porque aonde foi que o preço mais tocou? O preço mais tocou aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. A abertura aqui, ó. Mais se aproximou aqui, tá? Então, está alto nesse range. E aí, eu poderia muito bem fazer uma venda se perder a mínima na próxima barra. A gente viu ali que perdeu, ó. Pum. Na barra 8, tá? Então, o primeiro dia, operação se protegeu, deu um R. Se comprou, deu mais que um R. Segundo dia, né? Essa operação também aciona aqui na barra 7. Expliquei os argumentos para vocês. Acionou. Quando tem uma coloração assim, com o WA Bars, colorindo assim com bom rompimento, eu sei que eu tenho deslocamento, uma forte barra de deslocamento e volume financeiro, eu posso usar até para fazer adição, tá?
Posso usar até para fazer uma adição. Nesse caso aqui, o stop, pessoal, ou eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar na barra 1, tá? Topinho anterior aqui, que é mais seguro, na minha opinião. Um stop um pouco mais confortável, já que não teve uma forte rejeição aqui, né? Não estava testando a máxima, enfim. Então foi embora. Aí eu tenho uma outra região aqui do WA Zones, ó, aqui embaixo. Posso colocar meu alvo aonde? 2 vezes o risco, tá? Tem uma região em 2 vezes o risco. Posso ou proteger essa operação para ver se vai romper, ou realizar lucro lá, tá? Se eu realizei lucro, acabou o trade aqui. Se não, se eu for conduzir a operação, eu posso conduzir por esses topinhos aqui, ó. Tá vendo aqui na barra número 11, como eu tenho um micro topo aqui, ó, nessa micro tendência, já protegendo em um R, então uma proteção aí válida, tá? E aí eu posso conduzir essa operação aí para mais níveis para baixo, mais R's, buscar mais R's, ó, mais uma barra, ó lá, mais uma rejeição, topo, posso trazer para cá. Nessa altura já garanti 2 R's, foi embora, bum. 1, 2, usando um stop mais conservador, hein? 1, 2, 3, 4, 5 R's. E eu posso ir conduzindo essa operação, tá? Ó. Deixou uma barra verde no WA Zones, eu sei que, lembra, teve deslocamento, bom fechamento, bom volume, então eu já fico esperto aqui. Né? Se eu for conduzir essa operação, virou para verde, um retorno muito forte, daqui 2 barras, 3 barras, se eu não realizei, eu já realizo o lucro aqui, tá? Se eu não realizei, eu tento realizar lucro por aqui, ó. A gente teve aí um trade de 1.600 pontos para um risco de 430 pontos. Os stops estavam mais salgados, né, por conta daquela volatilidade que aumentou naquele dia. Tá certo? Então, essa operação ok. Se estava esperando uma compra aqui, fica complicado de comprar, tá? Quando tem um retorno muito forte em V assim, obviamente que o WA Ribbon vai demorar para virar. Mas aqui até que não demorou tanto, ó. Virou na segunda barra, tá? Só que como eu pegando um fibo daqui até aqui, como está em cima das retrações, eu prefiro não fazer uma compra como essa, contra as médias, como eu já expliquei antes aqui, ó, pelo mesmo motivo que eu não faria uma compra aqui na barra 6, tá? Mesmo se a 7 tivesse rompido. Tá certo? Eu prefiro esperar o quê, pessoal? Esperar essa tendência se consolidar, ó. Essa nova tendência se consolidar. Quebrou o topo anterior, fazer essa movimentação de zigue-zague. Aí sim eu prefiro buscar uma compra por aqui, né? Ou talvez aqui nesses rompimentos, né? Para buscar pouca coisa também, um R,5, né? Se eu não peguei aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá para o terceiro dia do índice, tá ainda. Terceiro dia do índice, o mercado ali abre em uma resistência do WA Zones, né? Então nesse ponto eu já tenho um alerta com um gap amplo, um movimento que já foi amplo aqui, ó. Eu gosto de olhar o contexto que aquilo está inserido. Então é uma resistência aqui em cima, tá? Está em cima dessa resistência aqui. Está em cima também dessa retração desse movimento, de 50%, muito próximo ali. Então acaba que não sendo viável uma compra nesse momento, tá? Nesse momento acaba não sendo viável uma compra aqui. Posso trabalhar com uma venda? Só se me der condições aqui no WA Zones, no WA Ribbon, tá? WA Zones abriu, testou a resistência e logo rejeitou. Rejeitou, foi virar vermelho aqui, ó, na barra 7. Aqui é complicado, hein, pessoal, fazer uma venda. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei anteriormente para vocês. Ó, retração de 61 aqui de 50%, abaixo de 50%, tá? Médias móveis, média de 20, verde. Então aqui na barra 7, por mais que tenha dado continuidade, pagou aqui, né, ficou vermelho, para mim é complicado fazer uma venda aqui, tá certo? Seguiu em canal estreito, tudo bem, mas aqui eu estava esperando o quê, pessoal? Como o mercado ele vira, faz essa movimentação aqui,
eu prefiro esperar algum tipo de compra, tá? Em algum suporte, no fechamento desse gap, enfim. Fazer algum tipo de compra. E olha só aonde que o mercado ele virou. Ele virou aqui, ó, na barra 22, tá? Aqui, na próxima barra, se ele aciona, para mim fica complicado de fazer uma compra aqui, tá? Por quê? Porque já são 3 barras consecutivas de compra. Se eu ter que usar um stop, eu vou ter que usar um stop lá embaixo, quase 1000 pontos. Então eu prefiro esperar uma movimentação de pivô, tá? Para eu ter aonde colocar esse stop aí com mais tranquilidade. É uma movimentação de pivô. Se ele fizer uma movimentação de pivô, aí fica mais tranquilo, certo? Ó, outro ponto também, se eu pegar uma retração, ó, esse movimento ele se dá muito próximo das retrações aqui, ó. Muito próximo das retrações. O que não é interessante, muito próximo do topo anterior aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um topinho? O mercado veio fazendo topos intermediários aqui, descendentes. Então, comprar muito próximo ao topo das retrações, nessa primeira investida, nessa primeira quebra dos compradores aí contra o canal estreito, não é muito legal, tá? Contra o canal estreito não é muito legal. E por todos esses fatores. Por mais que aqui esteja verdinho, eu não vou sair operando de forma mecânica. Eu tenho que ter localização. Tem que ter um contexto legal de mercado prévio, para daí eu esperar algum tipo de compra. Tá ok? Então aqui eu faço um fundo, né, aqui a 26, 27 e 28. Poderia cogitar comprar acima da 28 sim, tá? Se o mercado romper a máxima, rompeu. E aí a compra fica onde? A compra fica aqui. Eu não gosto muito da barra, tá? Não acho legal a barra. Não gosto muito da barra. Porque é uma barra muito pequena, não é uma barra de impulso, né? Uma barra forte. Eu posso tentar buscar uma operação como essa daqui. Já que o WA Ribbon deu condição, formou um pequeno fundo, já começa a querer inverter o movimento. E aí, o mercado ele chega quase pagar 1 para 1 ali, né? Que eu coloquei o risco ali embaixo, não sei se chegou a pagar. Deixa eu colocar certinho aqui o risco retorno, ó. Quase pagou, tem que passar, tá? Passar aqui uns 2 ticks aqui desse primeiro nível, ó. Quase pagou. Não pagou e depois veio estopar, tá? Depois veio estopar e ir embora. Aí eu tenho que esperar o quê? Uma segunda condição de compra. Uma segunda condição de compra. Ficar verdinho de novo. Ficou verdinho aqui. Se acionar. Então, esse dia que estava complicado. Tomou um stop, né? Compensação nos outros dias, pagou muito bem, ó. Acionou. Vamos ver se ele compensa aí esses stops que ele deu aí nessa primeira operação, tá? Ó, aqui, nesse caso, como tá lateral aqui, ó, a entrada se deu aqui. A entrada se deu aqui, ó. Tem que acionar na próxima barra. Stop tá aqui. Atingiu 1 para 1. O que a gente faz? Tá muito travado? Tá muito complicado? Traz um 0 a 0. Para que se arriscar mais? Não é mesmo? Não tem o porquê colocar mais em risco, né? Trouxe no 0 a 0, ele vai tirar, ó lá. Então aqui, pessoal, o mercado ele fica lateral aí o restante do dia, ó. Fica lateral o restante do dia. Nessa condição aqui que vocês estão vendo, ó. Quando fica lateral, não adianta você querer usar rastreador de tendência, tá? Rastreador de tendência que é isso daqui, ó, que ele vai dar muito sinal falso. O ideal é o quê? Esperar o mercado sair, você isola a região aqui, ó. Isola a região e espera o mercado sair dessa condição, tá certo? Se sair dessa condição, aí você tenta pegar. Aqui ele saiu da condição, mas já era 5 da tarde, ó. Fazer um repique e depois tentar ganhar tendência. Já foi lá de uma vez buscar a resistência máxima do dia, né? Então aqui depois 5 horas da tarde não tem mais trade. Então esse daqui, se não vendeu aqui na barra 7, teria sido sim um dia de
loss, né? Ou não? Deixa eu ver. Teria sido um dia de loss, porque aí comprou só aqui na 45, ó. Não, peraí. Não, teria sido um dia de loss não, hein, pessoal, porque virou aqui, aqui não deu com... Ah, tá. É essa compra aqui, ó, tá? Essa compra aqui da 26, 27, 28, que acionou, que você não sabia se ia ficar lateral aqui nesse miolo, se ia estourar para cima, né? Acionou, mas a barra era muito pequenininha, né? E aí se ficou desse jeito aqui, o trader teria a opção ou de cair fora ou esperar o stop. Aí deu stop, tá? E esse próximo trade que pagou 1 para 1. Então assim, perdeu um, ganhou um, só que nessa de ganhou um, você tentou buscar mais e acabou terminando o dia com R a menos. Essa foi a quarta-feira, tá? Quarta-feira é isso? Dia 10 de dezembro? Vamos para quinta-feira, dia de ontem aí. Quinta-feira, dia de ontem, o mercado ele abre abaixo das médias, com um gap de baixa, acionando esse pivô para baixo aqui, barra 1, paviozão em cima, WR vermelho, não vejo por que não tentar uma venda aqui, tá? Não vejo. Abriu na 200, só que a 200 tá lateral, ó, tá flat. Quando a média tá sem direção, ela perde aí um pouco a sua eficiência, tá? Então, aqui na barra 1, não vejo por que não vender. Vendeu, calculou o risco, né, que é a barra 1 mesmo, que é a única máxima que a gente tem de referência, não tem que colocar lá em cima, para mim já é inviável. Aqui é muito mais tranquilo de seguir, tá? Atingir 1 para 1, lembra, proteção. Ainda mais na abertura, pessoal. Abertura é um tipo de mercado que a gente tem que ficar esperto. Por quê? O mercado, ele tem vídeo aqui no canal sobre isso. O mercado ele faz reversões com muita frequência, tá? Reversões com muita frequência. Então fez isso daqui, ó. H1, H2 com bom corpo, por mais que o WA bom não virou, protege já no 0 a 0, certo? E aí tirou no 0 a 0 nessa barra. E essa barra, ela já fica complicado de comprar, por quê? Porque se pegar um Fibo daqui até aqui, novamente, pessoal, para quem me acompanha aí sabe, o Fibo, eu não fico nessa pira de 61.8, 38, não. Basicamente, eu posso até deixar assim, ó. Vou até deixar desse jeito aqui, não sei porque não tá assim. Que é só os 50%. Só os 50%. Deixa eu até deixar contínuo aqui, ó. Para visualizar melhor, tá? Deixar azulzinho aqui para ficar mais visível. Ó, só os 50%. Se eu comprar essa barra, acima dessa barra, eu estou comprando contra as médias, contra uma retração aqui, os 50% do movimento. Então, para mim, não é interessante. Lembra que eu estou tentando buscar o quê? Repetibilidade, em vez de tentar buscar trades isolados. Se esse daqui for embora e eu perder a oportunidade, para mim é só mais uma oportunidade. O que vai valer é o final da semana, quantos R's eu conseguir fazer. E aquele trabalho com maestria, tá? Aquele trabalho com repetição. É disso que se trata day trade, é disso que se trata swing trade também. É disso que se trata qualquer coisa que você for fazer. Um trabalho que você consegue repetir e que ele seja consistente. O resultado financeiro vai ser uma consequência disso tudo. Então aqui, ó, por mais que o mercado tenha dado a compra aqui, mas contra as médias, contra os 50%, para mim não é uma compra válida. Agora, aqui já é uma venda válida. Por quê? Porque eu ainda tenho esse movimento aqui, ó, descendente, não foi violado, vamos lembrar da estrutura. Testo as médias e tem uma barra de gatilho, ó. Então aqui, ó, testo essa região de preço, que foi resistência, inclusive, no outro dia, né? Se você puxar daqui pra cá, ó, foi uma resistência aqui, ó. Ó lá. O mercado abre abaixo dela, volta para testar, testa como resistência de novo.
Aí aqui sim você tem uma entrada de venda com o WA Ribbon dando condição. Aonde vai ficar essa entrada de venda? Perdeu a mínima na próxima barra? Tudo bem que a 16 tem um pavio, tá? Mas olhando a estrutura de mercado, você vai ler assim mais ou menos, ó. Topo e fundo, né? Topo, fundo, topo, fundo. Então já formando, você cair por 1 minuto, você vai ver que isso daqui vai ter uma estrutura de topos e fundos descendentes, tá? Então eu não importo muito quando o contexto é bom, tá? Quanto melhor o contexto, menos importância você vai dar para a barra, tá certo? Então aqui, ó, onde que vai ficar o stop? O stop fica aqui em cima, tá? Na barra 15. E a venda? A venda se deu na 17, porque acionou na 17, e a barra de sinal foi a 16. WA Ribbon dando condição, em cima das médias do WA Zones, distante da região do WA Zones aqui embaixo, né, que é próximo da mínima do dia, eu posso visar o quê? Pelo menos uma entrada aí de 2 vezes o risco, tá? Com alvos maiores aí para baixo, caso o mercado perder com mais convicção. Olha lá. E aí, esse daqui vai dar stop. Olha lá, ó. Estopou. Estopou aqui na 26. Estopou aqui na 26, ó. Aí olha só que interessante, pessoal. Esse ponto que ele estopou, ele rompeu, né? Então, o que o mercado está fazendo? Mudando a estrutura. Mas para mudar a estrutura, ele tem que romper aqui em cima. Só que ele está caminhando para fazer isso daí, ó. Ele já está começando a o quê? Mudar a estrutura para alta. Então, aqui quando ele volta para testar essa região, percebe que ele não volta para baixo dessa região. E essa 29 não dá condição de uma entrada de venda por falha de rompimento. Como 3 puxadas, né? Enfim, como vocês quiserem nomear. Ela dá o quê? Condição de compra. Por quê? Porque testa essa região aqui por cima. Então você tomou um primeiro stop, nada impede agora de você tomar o trade na compra aí, ou na 30, ou na 31 que não acionou, tá? Mas na 33 vai ter que usar um stop mais abaixo aqui, tá? Ou aqui na 30. A 30 tá melhor por conta das médias, mas talvez você queira esperar uma barra com um corpo melhor, e aí foi embora. Foi embora testar as máximas aqui, tá? Que poderia ser o alvo dessa operação. Então é uma operação totalmente plausível aí. Não sei se talvez essa barra aqui ou essa barra, mas deve ter pagado umas 2 vezes o risco. O lucro não foi muito grande, né, na quinta-feira, olhando essa condição aqui no WA Ribbon. Beleza? Vamos então para o dia de hoje, dia 12 de dezembro, aí sexta-feira. O mercado abre dando condição de compra, mas olha só, temos uma resistência aqui na cara do preço, ele aciona a barra e rejeita, né, aqui na resistência do WA Zones. E aqui, nesse caso, a compra seria melhor, ó, aqui na barra 4, que aí ele rejeitou nas médias, condição de compra, retração desse movimento aqui prévio, 311 pontos de stop, certo? Depois vai esperar o quê? Uma próxima virada, ó, tomou um stop, vai esperar a próxima virada se deu na barra 12, aí foi embora. Aí foi embora, ó. Foi embora quantas vezes o risco? Muitas e muitas vezes o risco. Poderia ter usado o quê? Fibo de projeção. Projeta toda essa amplitude aqui do dia. Pode sair no 100%, 161.8, tá? Ou trabalhar como eu gosto, em cima de alguma resistência, alguma retração do movimento, ó. Aqui foi 50%, mas acima dos 50%, né? Mas acredito que essa região aqui, ó, esse ponto aqui seria o primeiro ponto de resistência, ó. Esse fundo anterior aqui, ó. Tá? Como que eu vou saber? Posso usar o WA Ribbon para sair também, tá? Caso você quer conduzir o trade, você pode usar o WA Ribbon para sair também do trade. Então, onde que ele virou? O WA Ribbon virou aqui na barra 27. Perder a mínima, tô fora. Perdeu a mínima na 28? Não. Deixa
Deixa eu apagar aqui, pera aí. Ó, perdeu a mínima na 28? Não. Perdeu a mínima na 29? Tá verde? Não. Ficou vermelho de novo na 30. Perdeu a mínima? Perdeu. Posso mover o stop para cá, para esse fundo anterior e sair fora. Tá? Sair fora aqui, ó. E aí foi embora para queda também, né? Então, até mesmo para quem pegou na 30 na venda, usou um stop aqui ou acima do topo anterior, pegou essa volta aqui, ó, pelo WA Ribbon, ótima oportunidade também. Aí aqui já é 2 horas da tarde, já não vou falar mais sobre esse dia, tá certo? Então teve um stop aqui no começo do dia, tá? Esse stop aqui da barra 1, eu não considero uma entrada válida, mas se fez esse daqui esperando um dia forte tendência, que ia romper a resistência, tomou esse stop e não tomou o segundo, né? Porque o stop ia estar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. O stop ia estar na barra 12, pegou por um tique. Talvez nem acionou, né? Porque tem que passar o tique. Mas eu não faria, porque uma barra muito grande, com uma resistência na cara do WA Zones aqui em cima, dupla resistência, ó, 2 linhas, não dá para comprar com uma barra muito ampla. Se essa barra aqui ela abre e faz isso e já rompe a resistência, aí é outro cenário. É um rompimento, possível rompimento. Aí dá para pegar. Agora abaixo da resistência, no mínimo é a barra 4, tá? A barra 4 aqui, porque aí você vai traçar aqui, ó, vai ver que testou 50%, acionou, bom, foi stop. Espera a segunda oportunidade, tá? Por que uma oportunidade de compra? Você esperar. Você pode olhar o contexto prévio, né, do dia anterior aqui, não chegou a perder os 50%, mas se aproximou bastante, né, do fechamento do dia anterior. Então, seria sim uma oportunidade de compra. Agora, se trabalhou com uma oportunidade de venda, aí se deu a venda aqui na barra 7, ó, na barra 7, tá? Barra 7. E a barra 7 ela é forte o suficiente para colocar o stop acima dela mesma, tá? Quando a barra é muito forte assim, eu gosto de usar o stop acima da barra mesmo. E aí não deu 1 para 1, tá? Não deu 1 para 1, ficou enrolando aqui e estopou. Aí teve que pegar o que? A compra somente na barra 19, tá? Então se o trader estava com um olhar de venda nessa região esperando, tomou, assim como o comprador, né? Tomou um stop e depois deu boa na compra, tá? Se o cara estava vendendo, tomou um stop na venda na barra 7, beleza, não comprou, né? Porque senão vai ficar virando a mão. Tomou um stop na venda na barra 7 e depois virou para compra. Por que virou para compra? Porque rompeu a resistência aqui, fez um pullback na resistência do WA Zones e foi embora na compra. Ó. Se não pegou no rompimento da 19, pegou no rompimento da 20, tá certo? E aí foi embora. Tá? Se trabalhou com compra, tomou um primeiro stop aqui e tomou o trade novamente na barra 12 e aí o risco retorno foi até melhor. Tá? E depois, caso perdeu por algum motivo essa compra, deu para pegar uma venda, só que aqui essa venda é complicada, hein, pessoal? Essa venda foi complicada, confesso. Talvez aqui na 36, na 37, né, ver que isso aqui, mas por conta desse movimento aqui prévio aqui, ó, fica meio enviesado aí para esperar uma compra, uma retomada de compra. Mas você vê que não deu, né? Ó, porque aqui, ó, ele volta na 29. Aciona o verde de novo o WA Ribbon, mas não acionou a máxima na próxima barra. Não tem compra acionada. Aqui, ele não aciona mais compra. Tá? Só teve essa venda aqui e não acionou mais compra. Porque a 35, por mais, vou comprar na média de 20. A 35 não teve condição aqui no WA Zones. Tá certo? Então, só de bater o olho, pessoal, eu já vejo que foi bem lucrativo aí para quem operou baseado nos setups do WA System. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Já tá ficando bem comprido aí esse vídeo, tá? A partir do dia 8, né? A partir do dia 8, depois, cadê? Daquela forte alta aí que tivemos dia 8. Então, dia 8 tivemos aquela forte alta, as médias para cima. É aquela coisa.
estávamos pensando numa oportunidade de compra, já que o dia anterior foi muito forte, as médias estavam alinhadas, você olha em gráficos maiores, estava em cima das médias maiores, de tempos gráficos maiores, enfim. Dava para trabalhar numa venda? Até dava, pessoal. Só que, né, esperando o dólar corrigir um pouco mais aí do dia anterior, uns 50%, até dava. A venda foi acontecer aqui na barra 7. Por que na barra 7? Porque, lembra, tem que ficar vermelho o WA Ribbon e acionar na próxima barra. A 1 perdeu a próxima barra? Perdeu a mínima na próxima barra? Não. A 2 perdeu? Não. A 3 perdeu? Não. A 4 perdeu? Perdeu. Só que, o que está acontecendo aqui? A 4 é verde, ó. Tá vendo? Aqui no WA Ribbon, aqui embaixo, é verde. Então não tem condição de compra ainda, ou de venda. Beleza, a 5 fica vermelho, mas perdeu a mínima? Não. A 6 fica vermelho, perdeu a mínima? Perdeu. Perdeu aqui. Poderia vender abaixo dela. Eu prefiro uma barra de baixa, mas nada impede de fazer essa venda abaixo da 6. Prefiro a barra 7, tá? Perdeu a mínima? Perdeu. Então, aqui, nesse caso, perdeu aqui. Ou eu posso usar o stop aqui nesse topo intermediário, ou eu posso usar o stop acima da barra de força, tá? Da barra 5 aqui, ó. Que já está acima das médias também. Atingiu 1 para 1, foi lá, tirou no 0 a 0, tá? Na segunda-feira. Aí volta para as médias. Vou comprar nas médias contra a retração do movimento? Não, tá? Posso fazer uma venda? Posso. Na onde? Na barra 15. Barra 15, entrada de venda. Ó. Foi embora. 1 para 1, tirou no 0 a 0 de novo. Tá? Se usou stop aqui ou se usou stop acima da 14, bateu em 1 para 1, bateu no suporte do WA Zones. E aqui é onde que o mercado vira exatamente para compra, pessoal. Exatamente na barra 28 e aciona na próxima barra em cima de um suporte do WA Zones. Tá? Aqui, ó, essa linha azul. Então lembra que a gente estava esperando uma oportunidade de compra? Nada impede de sair daquela entrada no 0 a 0 e virar a mão para compra aqui ou na 31, tá? Virar a mão aqui na 31 ou aqui na 28, onde virou o WA Ribbon para compra. E foi embora, ó. Foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Só virou para venda aqui, ó. Na barra 46. Stop um pouco salgado lá em cima. Ou espera o pivô ou usa um stop mais amplo lá, tá? Porque aí ele testou acima dos 50% dessa perna de baixo. Já é uma região mais vendedora aqui, tá? Já é uma região um pouco mais vendedora. E foi embora. Foi embora na venda. Já vou passar para o próximo dia. Então tivemos aí umas vendas que voltam no 0 a 0, tá? E uma compra bem lucrativa. Então no pior cenário aqui, você saiu no 0 a 0 no dia de segunda-feira. O pior cenário. Mas para quem tem a vira-chave rápido, sabe as regiões que quer buscar uma entrada de compra, como por exemplo esse fundo anterior, esperando, né, já o mercado fazer uma virada, enfim, já vai estar esperto nessa oportunidade de compra aqui. Tá vendo que a tendência não está tão forte, né? Isso aqui é mais corretivo do que impulso, enfim. Vamos pro próximo dia? Próximo dia, pessoal, olha só. Essa barra aqui, ó, a barra 1, é uma barra bem interessante, porque é uma barra com um bom corpo, força. E aciona na próxima barra, WA Ribbon está verde, posso comprar a primeira barra. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma resistência do WA Zones próxima. A resistência do WA Zones, ela está pelo menos uma vez o risco dessa barra. Pelo menos uma vez e meio o risco. Posso comprar essa barra. Se eu perdi essa barra aqui, eu vou comprar a próxima virada verde. Por que que não vendeu, Wallace? Acionou essa venda? Não acionou. E outra, a estrutura de alta já está sugerindo, né? Rompimento do topinho anterior aqui, ó. Bom, volta para os 50% nas médias, já com aquele contexto vendedor ou comprador daquele dia anterior, com resistências lá em cima para testar. Por que eu vou, diabos, eu vou fazer uma venda aqui com tudo apontando para cima, né? A 200 aqui direcional, ó, testou a 200, se não pegou na barra 1, pega na próxima vez que o WA Ribbon indicar a compra. No caso, 9h30 da manhã aqui na barra 7, ó. Tá? Que aí acionou na próxima barra e foi embora. Nesse caso, tenho que usar o stop
no fundo, prefiro no fundo da barra 5 aqui, ó. Fundo anterior, tá? Um stop mais tranquilo. E aí eu posso usar os alvos lá do WA Ribbon ou do WA Zones aqui em cima, essa resistência aqui, ó. Opa, da barra 1 até a barra 19, uma barra muito ampla, pode ser exaustão, principalmente se não tiver continuidade, realiza lucro, tá? Então aqui tranquilinho, 3 vezes o risco, sem calor aí nesse dia aqui, 3 vezes o risco, tá? Vamos pro próximo dia? Próximo dia, e olha só essa oportunidade de venda, né, que deu aqui. Tudo bem que aqui virou já nas médias com stop muito salgado, mas depois que formulou a estrutura de baixa e, por exemplo, você tem uma 27 que nega esse topo aqui, ó, o rompimento desse topo, rejeitando, já com uma estrutura descendente, fazendo pullback abaixo da 19, WA Ribbon vermelho, nada impede de pegar uma venda aqui depois, tá? Pegar uma venda aqui e pagou mais aí vezes o risco. Talvez pelo menos mais 3 vezes o risco. Se ficou operando aqui, ó, fácil, fez uns 5 R's nesse dia aqui, que foi bem tranquilo aí com o WA Ribbon, tá? WA Ribbon, WA Zones, todos esses conjuntos aí de indicadores aí, tá certo? A barra ficou amarela, né? Teve uma rejeição forte de volume, sem deslocamento, tá? Corpo pequeno, porque não tem deslocamento, enfim. Vamos pro próximo dia? Aqui no dia 10, quarta-feira. Aqui o WA Ribbon abre vermelho, afastado das médias, normal. Vai esperar o quê? Uma entrada de compra, está em cima de um suporte? Sim. Só que ele demora para virar por conta do gap, ó. E quando o retorno ele é muito agudo, não tem uma transição, o WA Ribbon vai virar muito tardiamente. Ele virou na 5, mas não acionou na próxima barra. A 6 acionou na venda. Podia pegar uma venda aqui? Se olhar o contexto, está em cima de um suporte. Eu não vou dizer que não podia, tá? Eu não vou dizer que não podia, porque muitas vezes a gente faz esses pullbacks antes de romper suportes. Então não vou dizer que estava errado vender a barra 6 aqui e tomou um stop. Beleza. Tomou um stop. Uma barra de força, de convicção, só contra as médias, fica complicado de fazer uma compra aqui na barra 7 e nem sequer rompeu a máxima, né? Mas a estrutura já começa a desenhar o quê? Compras, tá? Canal estreito de alta, você vai pensar em compras. Então, daria para pegar na 10, tá? Na 10, a compra da 10. Ou, se não pegou a compra, ficou só assistindo, depois já era, tá? Depois já era. Aqui em cima, a venda ela se daria somente na 22, não acionou a mínima a 23, a 25 acionou a mínima, teria que usar um stop aqui em cima. Só que com o mercado andando de lado e as médias verdes desse jeito, fica complicado de pegar uma entrada de venda aqui, hein, pessoal. Mas se pegou, tomou stop de novo, olha lá, foi embora. Tava um dia aí pra tendência. E vamos pegar o dia de quinta-feira, tá? Dia de quinta-feira. Quinta-feira, cadê? Dia 11. Mercado abre vermelho, a primeira barra vermelha. Faz um pivô de baixa. Se pegou aqui, ó, na barra 3 na compra, que tá no meio também de um range, tá complicado aqui, tá? Mas poderia, né? Tá pensando num pivô de alta que sim, tá? Eu não sou aquele tipo de cara que só vai mostrar as entradas enviesadas aí. Não. Até poderia estar pensando sim numa entrada de pivô de alta, tem resistência dos WA Zones lá em cima, tá? E aí foi stop. Pum. Acionou na próxima barra, na 4, e tomou um stop. Óbvio que eu não estou vendendo um sistema para vocês que não vai ter stop. É claro que vai ter stop. Tá? Pelo menos aí, acho que metade, 40% dos seus trades vocês vão errar. Mas nos 50% a 60% de acerto desses trades, eles vão andar e vão pagar bem, 2, 3 vezes o risco, o que já faz você ser lucrativo no mercado, tá certo? No próximo trade, na barra 4, pintou de vermelho, grande deslocamento, grande volume, se acionar, na próxima barra eu posso fazer uma venda. Porque eu estou armando um pivô. Acionou na 5, tá? Stop muito salgado.
mas poderia ter pego essa venda. Se não pegou aqui, pegou na 7. Fechamento muito forte, tudo bem, está em cima de um suporte do WAZones, mas você poderia pegar ou na 7 ou na 11 e foi embora. Por quê? Porque aí perdeu o suporte, ó, a 11 perdeu o suporte. O ideal é usar um stop um pouquinho mais acima, por exemplo, acima da 9, tá? E foi embora. Foi embora para a próxima região aqui do WAZones, tá? Foi embora para a próxima região do WAZones, aqui embaixo. E aí ficou bem lateral, mais ou menos a mesma condição aí que eu alertei vocês quando o mercado fica desse jeito aqui, ó. Tá? Ficou desse jeito em tendência, muitas vezes não quer dizer compra, pelo contrário, se tem característica de andar de lado e tá em tendência em canal estreito e anda de lado, não tem força, eu prefiro esperar o mercado voltar a ficar vermelho de novo, perder o suporte para entrar novamente na venda. Tá certo? Vamos pro próximo dia de hoje, dia 12, aqui, dia 12, aqui. Mercado abre aqui, tá? Não perdeu a mínima na barra 1, então não tinha venda, por mais que tá vermelho aqui, não perdeu. E aqui tinha compra na barra 2, né, que foi a que acionou a próxima barra, tinha compra aqui. Aqui é um pouco complicado, porque você vai ter que usar um stop lá embaixo. Lá embaixo tem umas resistências aqui para cima, ó. Tá vendo? Ó, vamos trazer aqui, ó, para análise técnica, análise gráfica clássica, essa região forte de suporte aqui, ó, tá? Que região que é essa? Deixa eu tirar aqui, ó, o indicador por um momento. Ó lá. Eu tenho toque aqui. É sempre importante a gente notar, tem uma abertura aqui. Olha a região que a gente está trabalhando, ó. Tem uma abertura aqui. O mercado perdeu, segurou um tempinho aqui, perdeu. E aí depois ele testa essa região por cima, rejeita. Testa essa região por baixo, né? Rejeita. Então é uma região complicada para você fazer uma entrada de compra aqui hoje, tá? Sexta-feira. O ideal é o quê? Se rompesse isso daqui e depois você pegar um recuo nas médias. Tá? Então é uma região complicada para fazer uma entrada de compra. O indicador não é para você fazer trabalhar com ele de forma mecânica. É para você olhar o contexto e a partir do contexto você entrar numa entrada, né? Entrar numa entrada é boa. Fazer uma operação com base no contexto, tá certo? Qual que é uma operação com base no contexto aqui? Poderia fazer uma entrada de venda. Estou trabalhando abaixo do suporte, as médias estavam vermelhas hierarquicamente. Né, vim de um dia de tendência de baixa, então o ideal é que o fluxo siga para baixo ainda. As médias estão me mostrando esse humor de mercado. O mercado está trabalhando por baixo de um suporte. E aonde que o WA-Ribbon volta da condição de venda? Aqui, lembra da condição de compra ruim, stop muito salgado, na cara da resistência, vou ignorar a compra. Vou buscar o quê? Uma operação de venda. Tá? Testa essa região aqui, ó. E rejeita. Testou a região, rejeitou, vou esperar o quê? Uma entrada pautada pelo WA-Ribbon aqui embaixo vermelha. E outra, tem que acionar na próxima barra. Vamos lembrar, acionar na próxima barra. A vermelha, a barra 9 ficou vermelha? Ainda não, verde. A barra 10 ficou vermelha? Ficou. Posso entrar na próxima barra se acionar a mínima? Rompeu a mínima? Posso. Acionou. Rompeu aonde? Na barra 11. Qual que é o meu risco? Meu risco, aqui ó, barra 10, coloco o risco acima no topo anterior. Por quê? Porque a barra 10 aqui que me deu o sinal, voltou o WA-Ribbon vermelho, é uma barra muito lateral. Então eu posso usar um stop acima do último topinho, tá? Esse é o último topinho. Se fosse uma barra forte, com um corpo mais forte, eu poderia até usar o stop acima dela mesma. Mas como não é, eu uso um stop melhor, mais amplo, mais protegido. Aí foi embora. Já pagou uma vez o risco. Vamos colocar lá o risco aqui, ó. O risco estava aqui, a entrada foi aqui na 11 e o risco já está no 0 a 0, tá? E alvos. O primeiro alvo, pessoal, que eu devo considerar sempre vai ser a mínima do dia anterior aqui.
Como está muito próximo de 2 para 1, eu posso arredondar isso daqui para 2 para 1, tá? Posso arredondar para 2 para 1 ou trabalhar com o alvo projetado. Máxima dá 4 com a mínima dá 2. Essa é a minha referência que eu tenho para o dia aqui. Como assim, Wallace? Eu tenho uma referência. O mercado ele fez esse range aqui na abertura até a barra 11, né? Por volta de quase uma hora ele ficou aqui. Eu posso projetar essa referência e buscar um alvo aqui em 100%. Vai dar mais ou menos 2 vezes o risco. Tá? Acabou batendo, não buscou 0 a 0, acabou batendo na barra 15. E depois eu posso buscar, caso eu queira continuar nesse trade, buscar mais níveis para baixo, buscar esses outros níveis, 161 e 200%. Nessa referência, tá? Até 200% eu acho legal, que é 2 vezes o range inicial de abertura. Tá? E o alvo se deu aqui. Posso usar o WA Ribbon para sair, obviamente. De vez em quando eu vou ter um retorno em V, ele vai demorar para virar. Né? Mas eu posso usar ele para sair sim. Ó, vai dar a saída onde? Aqui na barra. Deixa eu apagar o FIBO aqui. Aqui na barra 24. Por quê? Porque a barra 24 virou o WA Ribbon para verde. E a partir desse momento rompeu a máxima na próxima barra. Certo? Então eu arrisquei um R ali e ganhei 2.7, 2.7 aqui, tá? Vou arredondar para 2,5. Ganhei 2,5. Em outras palavras, arrisquei 8 pontos aí e ganhei 18 pontos ali mais ou menos, tá? Então foi esse o trade. A partir daqui, aí já fica mais complicado, ó. Ficou lateral. Olha lá. E ainda depois foi embora na operação de compra. A primeira operação de compra teria dado stop. Eu não usaria o stop abaixo da 23, tá? É um stop muito ruim. Abaixo da 17 seria melhor. Não deu stop na 36 e foi embora ainda pagar a compra. Né? Caso esperou uma barra melhor, ó. Caso esperou uma barra melhor, né? Uma barra que teve de fato, mostrou um comportamento mais forte, foi a 37. WA Ribbon dando condição, praticamente testou a mínima ali da 17 na 36 e aí foi embora na compra. Mas também é uma barra muito grande dentro de um range, né? Uma barra muito grande dentro de um range. Mas enfim, pagou a compra ali também, tá? Então, excelentes oportunidades. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse recap, né? Recap, para quem é bilíngue, poliglota, né? Recap. O pessoal brasileiro tem mania de americanizar as coisas. Dessa recapitulação aí dos últimos dias de índice dólar, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e eu posso daí por diante trazer mais vezes aí, pelo menos uma vez por semana, trazer essa recapitulação, tá? Mas vocês viram que funciona muito bem quando a gente objetiva o sistema, quando a gente sabe ler contexto, quando a gente usa esses parâmetros mais objetivos para pautar as nossas análises, que dão boas oportunidades nesses rastreadores de tendência e filtram muitas entradas ruins, diga-se de passagem também, tá? Você pega, por exemplo, aqui, às vezes o cara tá querendo comprar os 50%, cai numa armadilha como essa, de comprar, pô, quero comprar quando o mercado voltar nos 50%, e aí o cara fica ansioso, e aí ele espera o rompimento de uma barra, um martelinho aqui, ó, por exemplo, aqui, né? Nessa barra, ele vai lá e compra aqui, coloca o stop aqui embaixo, mas o WA Ribbon não está dando condição. Se ele não está dando condição, eu vou ignorar e olha só, me livra de um stop. Pelo contrário, eu posso esperar até inclusive uma armadilha, falha de H1, falha de H2, para quem estuda a metodologia do Allbrooks. Médias como resistência, virando. Posso pegar uma venda aqui, por exemplo, a WA Ribbon está dando condição, o fluxo era vendedor, a média de 200 está vindo de uma direção descendente, posso pegar uma venda, nada me impede de fazer isso. Bateu 1 para 1, proteja o risco. Testou essa regiãozinha de resistência aqui, ó, que agora é suporte, protejo ou realizo o lucro,
né? Nessa altura, nesse ponto aqui, o mercado bateu já em quase 2 vezes o risco, já dá para colocar alguma coisa no bolso ou sair no 0 a 0, enfim. Né? Então fica muito mais objetivo trabalhar dessa forma, muito mais tranquilo emocionalmente, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui para eu saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Tchau.